O meu ainda está aparecendo gravando, Sidney. Agora sim. Tá. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo tecnológico. É um evento não presencial, ao vivo, que está sendo realizado neste ano de 2021, quinzenalmente às sextas-feiras, com o objetivo de compartilharmos conhecimento e estreitar nosso relacionamento com o público e os nossos parceiros. A cada semana temos a presença de um convidado, escolhido pela equipe de pesquisadores da EPAMIG Cândido Tostes, com muito carinho, para que a gente possa estar abordando aqui temas que sejam relevantes para a cadeia de lácteos. No mês de novembro, em especial, vamos abordar assuntos relacionados às questões ambientais. Nosso bate-papo é um evento gratuito, sem interesse comercial e direcionado aos estudantes, professores, produtores, instituições de pesquisa e ensino, profissionais e empresas do setor. Mais do que uma live, o formato do evento permite que os participantes estejam ao alcance dos convidados em uma conversa informal, bem produtiva e rica de conhecimento. A grande marca do nosso evento é justamente isso, a interação com os participantes e a informalidade, marca registrada da IPAMIG Cândido Tostes. Nesse momento, eu aproveito para justificar a ausência do nosso chefe-geral da IPAMIG LCT, o estimado professor Sebastião Tavares, que está presente em todos os bate-papos, participando ativamente. Mas, infelizmente, hoje, nesse mesmo horário, teve alguns compromissos inadiáveis e enviou uma mensagem já agradecendo todo mundo e, em especial, os nossos convidados. Essa semana, estamos recebendo o doutor André Box de Barreto, especialista e gestor executivo da empresa Wetlands Construídos. E ele traz para a gente um tema bastante interessante, que é o potencial da tecnologia Wetlands Construído para a indústria de laticínios. Não conheço o André pessoalmente, mas acompanho o seu trabalho de abertura de mercado aí para a tecnologia Wetlands Construído no Brasil e admiro muito sua trajetória, tá? Vi alguns vídeos e tenho uma admiração muito grande. André, agradeço o aceite do convite, pois é uma honra recebê-lo na Candinha e compartilhar conosco todo o seu conhecimento e experiência. Eu trabalhei com essa tecnologia no meu doutorado com o professor Antônio Matos, que infelizmente não está mais conosco. Aprendi muito com ele, assim, tenho muita gratidão. E sempre me perguntava o motivo das empresas, por que as empresas não adotam essa tecnologia de tratamento. Eu fiquei muito encantada. Sabemos que as atividades industriais geram efluentes com potencial poluidor e, por isso, precisam ser tratados antes de serem lançados ao meio ambiente. Isso é fato, é lei, tem que atender. Sabemos também que, muitas vezes, isso se torna muito oneroso para as indústrias, né? Custo de projeto, demanda de área fixa, um profissional capacitado, uma operação, manutenção ali, um custo energético. E muitas vezes até tem o sistema de tratamento, mas não atende a eficiência desejada. A tecnologia de tratamento por wetlands construídos são muito desejáveis, por apresentar menores custos quando comparado aos sistemas convencionais. Já ouviram falar dessa tecnologia? Será que trata a influência da indústria de laticínios? Ou nunca ouviram falar, mas tem interesse? Eu queria que vocês deixassem aí no chat, né? Se nunca ouviu falar, deixa o nome, a instituição que está representando, de onde vem, e se já ouviram falar ou não da técnica. A moderação do nosso bate-papo, nesta manhã, será realizada pela professora Fernanda Lamede, que possui graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduação em Letras em Inglês pelo Instituto Superior de Educação Ibituruna, mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Engenharia de Sistemas Agrícolas pela Universidade de São Paulo, Exalc-USP. Atualmente é professora efetiva do curso de Engenharia Agrícola na Universidade Federal Rural do Amazônia. Durante o mestrado, trabalhou na área de concentração, recursos hídricos e ambientais, e hoje linha de pesquisa, manejo e aproveitamento de resíduos agroindustriais. Já no doutorado, ela trabalhou na área de irrigação e drenagem. Atua principalmente hoje na parte de irrigação pressurizada
hidráulica aplicada, fertirrigação, manejo, tratamento e disposição de águas residuárias, sistemas alagados construídos, biodigestão anaeróbica e controle da poluição. Conheci a Fernanda durante o meu doutorado, ela também foi orientada pelo professor Matos. É uma pessoa incrível em todos os aspectos e tem, assim, lembranças muito boas daquela época. Fernanda, muito grata por ter aceitado o convite para ser moderadora desse bate-papo. Tenho certeza que só vai abrilhantar mais o nosso evento. E passo a palavra para você apresentar o nosso convidado, André Baxter Barreto. Antes disso, gente, eu gostaria por gentileza, que mantenham seus microfones desativados durante a apresentação. E tomem cuidado para não apertar o botão de apresentar agora, para não interferir na apresentação do nosso convidado. Peço que deixe suas dúvidas no chat para que possamos acessar após a apresentação. Fernanda, por favor, passa a palavra. Primeiramente, bom dia a todos. É uma honra estar aqui presente com todos vocês, matando um pouco a saudade aí da Claudete, né, com quem eu tive aí uma convivência maior durante a pós-graduação, né, quando éramos orientadas do nosso estimado professor Antônio Matos, né, que não está presente entre nós mais. Mas também é uma honra estar podendo aqui contribuir, aprender um pouco mais, atualizar, né, sobretudo sobre a nossa área, né, Claudete, que é tratamento aí de efluentes, tá? Bom, eu vou ser a moderadora, né, como a Claudete já bem disse, né, já me apresentou, eu sou engenheira agrícola, e hoje, gente, esse nosso bate-papo tecnológico, né, vai ser com o André Baxter Barreto, né. O André ele é biólogo sanitarista, mestrado e doutorado em saneamento e meio ambiente e recursos hídricos pelo DESA, da UFMG, né? Desde 2007, o André dedica-se à nacionalização do know-how e abertura de mercado para a tecnologia wetlands construídos no Brasil, tá? Ele já realizou quatro missões de benchmarking tecnológico na Europa, visitando sistemas de wetlands em larga escala e estabelecendo contato com os mais renomados pesquisadores e praticantes da área. Desde 2015, o André ocupa cargo de gestor executivo na empresa Wetlands Construídos, atualmente o responsável pela engenharia de soluções da empresa, concebendo sistemas que empregam todo o potencial da tecnologia Wetlands Construídos, aliados às mais tradicionais técnicas de engenharia sanitária, atendendo sob medida as demandas dos clientes. André também é responsável pela divulgação da empresa e prospecção de negócios em todo o território nacional. E sobre a Wetlands Construídos, né? Ela é sediada no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, né? E conta com projetos importantes clientes do setor de saneamento, mineração e siderurgia. O foco das operações atualmente é com a redução dos custos das operações de saneamento, empregando o estado da arte e da tecnologia em associação com tecnologias clássicas da área de engenharia sanitária. A Wetlands Construídos atende empresas que queiram simplificar rotinas, reduzir custos e se destacar no centro da economia circular, do cenário da economia circular, né? Reduzindo as emissões dos gases de efeito estufa, transformando suas operações de saneamento em ícones de sustentabilidade ambiental. André, seja muito bem-vindo. Certamente vai ser muito engrandecedor aí a sua palestra. Estou aqui ansiosa para poder aprender com você também. Passa a palavra agora, acho, para a Claudete, né, Claudete? Então tá ótimo, Fernanda. Não é isso mesmo, a gente passa a palavra para o André. Também estou aqui na expectativa, né? André, seja bem-vindo e agora é com você. Aí a gente tem 1 hora de apresentação e na sequência a gente vai fazer aí, abrir para o público para as perguntas. Tá bom? Muito obrigada. Ô, Claudete. Oi? Só registrar a presença também do professor Fred Passos. Ah, sim, sim. Professor Frederico, obrigada. E já passamos de 40 pessoas. Ah, ótimo, Júnior. Muito obrigada. Você me ajuda aí, viu, Júnior? Obrigada. Oi, gente. Então, muito obrigado pela presença.
obrigado pelo convite. Eu fico aqui lisonjeado, né, de estar diante de uma turma tão seleta, né? Eu tive a oportunidade de ouvir aí pela Claudete, né, o currículo da Fernanda, e fiquei impressionado, Fernanda, com uma área de atuação tão vasta e um campo de conhecimento tão importante, tão legal. E imagino que os colegas aí, se a gente tivesse tempo de apresentar todo mundo, ia ser um deleite, né? A gente vê o que todo mundo aí está fazendo e quais são as competências de cada um. Agradeço muito aí a Claudete e a Fernanda e a todos vocês pelo convite, pela presença aqui. E fico aqui também muito aconchegado, né? Pelo fato da gente ter uma pessoa tão querida aí em comum, né, o professor Antônio Matos, e acredito que esse evento a gente pode trabalhar como uma homenagem a ele, né, já que nós estamos aqui entre ex-alunos e amigos, né, do professor Matos. É uma pessoa que contribuiu tanto para os sistemas alagados construídos, como ele gostava de dizer, né, e essa área, né, de agropecuária, mais da produção agrícola, né? Então, esses efluentes eram efluentes que o professor Antônio Matos tinha um grande foco, né? E uma grande atenção a esse trabalho, né? Então, ele contribuiu muito com o meu aprendizado também, e eu acho que onde quer que a consciência dele esteja, vai estar aí compartilhando com a gente essas palavras, né, e esse momento. Mas então vamos lá. Eu vou colocar os meus slides aqui na tela, e aí a gente fica aí no chat, né, eu vou pedir a ajuda da Fernanda e da Claudete para a gente... Vocês fiquem à vontade para me interromper, tá, Claudete e Fernanda? Para a gente colocar algum assunto em pauta, alguma questão que seja mais eminente aí, antes do bate-papo, se quiserem. Eu dividi a nossa apresentação em 2 momentos, tá? Então, a primeira parte é uma parte sobre um alinhamento geral, né? Sobre tratamento de esgotos, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre alguns princípios básicos, né? Para todo mundo ficar na mesma página sobre tratamento de esgotos. Né, vamos fazer um overview bem rápido sobre isso, e depois nós vamos entrar para os wetlands construídos e os seus potenciais para o tratamento de efluentes industriais ou para o tratamento de lodos de estações de tratamento de efluentes industriais. E aí a gente vai entrar nas especificidades de cada um desses assuntos, beleza? Então eu vou começar aqui apresentando. Bom, como o pessoal já apresentou, estamos aqui na Wetlands Construídos. Meu currículo, Fernanda já falou, muito obrigado pela apresentação. A Wetlands Construídos também, Fernanda já descreveu, muito obrigado, Fernanda. Nós estamos aqui no BHTech e queria só compartilhar com vocês uma notícia que nós tivemos ontem, uma notícia ótima, que um dos nossos projetos, que foi desenvolvido com o SAAI de Itabirito, que é um município aqui próximo a Belo Horizonte, ele foi premiado pelo Prêmio de Boas Práticas Ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do governo de Minas Gerais. Está entre os 3 finalistas, né? Bom, em terceiro lugar, pelo menos, nós já ficamos. Aí a gente está no pódio lá para concorrer com a WWF e com a Emater, né? Como numa temática de saneamento além do básico. Esse projeto nosso foi com a UGL, Unidade de Gerenciamento de Lodos, por wetlands construídos, lá de Itabirito, que nós vamos ter a oportunidade de comentar rapidamente aqui. Então, é o nosso segundo prêmio, né? Já ganhamos um com a Vale, a mineradora Vale, em 2018, e esse ano, 2021, ganhamos o segundo, né? Em conjunto com o SAAI de Itabirito. Então, isso faz parte um pouquinho aí do nosso esforço, né, de contribuir para o setor de saneamento. Bom, indo direto ao assunto aqui, nós vamos falar sobre a tecnologia wetlands construídos. Esses, como o professor Antônio Matos gostava de dizer, os sistemas alagados construídos, também conhecidos em inglês como treatment wetlands, constructed wetlands, e em alguns lugares o pessoal até chama de jardim filtrante, coisas assim, mas eu acredito que essa terminologia é muito simplista.
para o potencial da tecnologia wetlands construídos. Bom, esses sistemas eles já são consagrados no mundo inteiro, né, e reconhecidos por diversas instituições como a ONU, a IWA, né, a WWF e outras grandes sumidades em sustentabilidade ambiental, como uma tecnologia tipo estado da arte, né, do saneamento sustentável. E ele tem múltiplas aplicações, né, para tratamento de esgotos sanitários municipais, efluentes industriais, efluentes sanitários industriais e de processos industriais, pós-tratamento de efluentes para reuso, tratamento de lodo de ET municipal, tratamento de lodo de fossa séptica, tratamento de lodo de ET industrial, lodo de ETA e várias águas de mineração também, como pilhas de rejeito, barragens, pátios industriais, né, águas de drenagem superficial dessas áreas, águas de beneficiamento de processos de minério, águas de afloramento de minas paralisadas, como drenagem ácida de mineração, tratamento de águas de frente de lavra de minas subterrâneas, rebaixamento de lençol freático, enfim. Tem uma série de aplicações que essa tecnologia pode ser utilizada, mas nós temos que lembrar uma coisa. Não é sempre a mesma coisa, não é sempre a mesma engenharia, não é sempre o mesmo projeto. Para cada água e para cada problema desses, nós temos que ter uma engenharia de aplicação específica. E daí vem essa área em que a Fernanda diz que eu trabalho, né? A engenharia da solução. Né? Como é que a gente vai encarar um problema e solucionar aquele problema? Será que é com a mesma abordagem sempre? Óbvio que não. Então, várias coisas mudam, como, por exemplo, taxa de aplicação e carregamento, os requisitos de área que esse sistema vai utilizar, a composição do meio suporte, né? Se é um meio suporte apenas de pedra, se é um meio suporte que contém areia, se é um meio suporte que contém mídias reativas, né? O tamanho das pedras, o tamanho dessas areias, né? Tudo isso tem que ser muito bem especificado e tem que ter um controle de qualidade muito bom, né, para a gente garantir o sucesso do sistema. O tipo de escoamento, se é vertical, se é horizontal, se é alguma outra variação disso. O regime de alimentação, se é em alimentação contínua, se é em alimentação em pulsos, né, isso muda tudo. Né? O tempo de detenção hidráulico, quanto tempo a água fica dentro do reator. Né? Se existe alguma mecanização parcial, como, por exemplo, a aeração forçada, né, e o tipo de vegetação que nós vamos utilizar ali, e a gente vai falar aqui que não é a vegetação que trata o esgoto, mas é um complexo de micro-organismos, né, que se estabelecem no meio suporte, né, junto ali aos agregados que formam o meio suporte e junto às raízes da vegetação, né, nesse sistema que a gente chama de rizosfera, né, aquele ambiente subterrâneo ali que permite essa quantidade múltipla aí de reações em paralelo. Né? Então tem muitas coisas que a gente tem que alinhar para a gente poder atacar um determinado problema. Bom, aqui na Wetlands Construídos, a nossa empresa, a gente atua em 3 mercados: o mercado municipal, o mercado industrial e o mercado de mineração. Tá? E as demandas que a gente atende, vamos trabalhar principalmente aí no setor industrial, são os efluentes sanitários industriais, os efluentes de processo industrial e os tratamentos de lodos biológicos. Né? E para cada um desses sistemas, nós temos uma solução, né, específica, que tem que ser desenhada conforme as particularidades de cada lugar. Por isso, a gente trabalha com projetos. Né? A gente primeiro desenvolve o projeto, para depois a gente poder executar. Não existe wetlands de prateleira, tá? Igual você compra uma ET pré-fabricada e o cara entrega para você aí no campo, você não sabe se ela vai funcionar ou não vai, e muitas vezes você acaba tendo vários problemas operacionais em relação a isso. No nosso caso, não. A gente tem que trabalhar com projetos sob medida, tá? E aí eu queria entrar nessa nossa primeira parte, né, que é, beleza, efluentes de laticínios ou efluentes da agroindústria, né? Mas será que é tudo igual? Será que é um efluente só? Né? Vocês que são da área sabem que não. Não são as águas não são todas as mesmas. Né? Então, o que a gente precisa de ter
para caracterizar uma água, né, para a gente saber que água é essa que a gente vai estar tratando, né? Primeira coisa que nós precisamos de saber é a vazão, né, é o regime de geração dessas águas, né? Quantos metros cúbicos dia, qual operação gera mais água, né, o que a gente pode trabalhar dentro da indústria para minimizar o desperdício de água, né, esse tipo de coisa, as ampliações industriais, as reduções industriais, as mudanças de processo que implicam em aumento ou diminuição da vazão a ser tratada. Então isso é muito importante de a gente ter em mente para conceber um sistema de tratamento de água. Então o primeiro parâmetro mais importante é a vazão, que é a quantidade de água que nós vamos tratar, né? Então isso faz toda a diferença. Segunda coisa seria a característica dessa água, né? Quais são, que são os famosos parâmetros de qualidade de água, né? A DBO, DQO, séries sólidos, nitrogênio total Kildo, nitrogênio amoniacal, alcalinidade, óleos e graxas, né? Uma série de parâmetros que a gente precisa de conhecer para descrever essa água e entender, né, como é que nós vamos atacar, qual o processo a gente vai montar para tratar essa água. E aí, da junção desses dois fatores, nós teremos as cargas, né, que é a vazão vezes a concentração de cada um dos parâmetros. Então, as cargas diárias, né, que é a massa de determinado parâmetro por dia. E daí, dessas três variáveis, a gente consegue chegar num comparativo, que é o chamado equivalente populacional. E nós vamos mostrar como é que a gente faz essa abordagem aqui. E aí a gente vai poder comparar o porte desse nosso processo industrial com uma população de um determinado bairro, de um determinado município. Então, eu estou trazendo esse assunto porque essa é sempre o início das conversas quando a gente vai para o mercado. Quando a gente tem uma demanda para resolver de um determinado laticínio, de uma determinada indústria, de um determinado cliente, a gente sempre começa por aí. Tá? E a gente tem que ter as bases muito bem fundamentadas para a gente poder saber o que nós vamos fazer. Isso aí, por exemplo, é um tipo de efluente, né? Efluente de laticínio. Aí nós estamos vendo um sistema de lodos ativados, né? Será que nós vamos atacar o nosso sistema de tratamento, o nosso efluente, com lodos ativados? Ou será que a nossa água é do curral, né? É uma água da sala de ordenha? Né? Que tipo de água é essa? Para onde essa água vai? Qual o objetivo nós temos que alcançar? Então, isso tudo é muito importante. Será que a gente vai fazer uma flotação e remover o excesso de material antes desse sistema ir para um processo de tratamento? Muitas vezes isso é legal, porém, nós vamos ter essa nata que está sobrenadando aí. Né? O que nós vamos fazer com esse lodo primário, né? Esse lodo cru? Né? Como é que nós vamos lidar com isso? E aí a gente tem que estar sempre antenado com essas coisas, né? Mais um exemplo de flotação primária, que é a gente removendo ali aquela massa que está mais sólida ali no efluente, né? E depois esse efluente seguindo para um tratamento biológico, né? E aí eu trago esse hidrograma para a gente poder ver como que a vazão se comporta ao longo do dia, no caso de uma estação de tratamento de esgotos municipais para 18 mil habitantes. Então vejam que isso aí é o monitoramento ao longo de um dia, tá, quase 24 horas de monitoramento, e a gente vê como é que se dá o perfil de produção, né, de água naquele bairro ou naquela cidade. Né? Então, olha lá, ela começa ali por volta de 14 horas, né? Deixa eu pegar aqui o meu ponteiro laser. Começa aqui por volta de 14 horas, né, nessa faixa de 40 litros por segundo, depois vai chegando de noite, a vazão diminui, de madrugada a vazão é pequenininha, chega às 6 horas da manhã, o pessoal acorda para ir trabalhar, toma banho, e aí o dia começa, e aí daqui a pouco nós estamos com aquela vazão de novo. Os processos industriais, eles também têm hidrogramas característicos, né, e é importante a gente ter uma amostragem dessa vazão ao longo do dia, para a gente chegar na vazão de projeto. Por exemplo, aqui nós temos uma vazão média de 30 litros por segundo, né, que é a média desses dados. Qual é a vazão que nós vamos adotar como referência para a nossa estação de tratamento de efluentes? Então, a gente precisa de medir vazão. Tá? Então, eu vou pontuando aqui algumas questões para quem tiver interessado nessa parte de tratamento de efluentes, já ir anotando aí se isso fizer sentido para você, se não for, se isso for, ainda for alguma novidade, né?
Bom, aqui a gente tem a medição ao longo de 5 dias, né? Porque esse processo industrial, por exemplo, ele pode ter processos que variam, né? Então a gente tem que medir as vazões por mais tempo, saber como é que os processos influenciam, porque um pico desse aqui, por exemplo, se fosse um processo industrial, isso aqui pode trazer um choque hidráulico à nossa estação de tratamento. Será que a gente precisa de ter um tanque de equalização a montante para regularizar essas vazões? Ou será que a nossa ET comporta essas oscilações de vazão? Então vejam que aqui é de quinta a segunda o monitoramento. Vejam que sábado e domingo tem uma geração maior, olha que interessante, né? Então vejam, de novo para aquela mesma ET que a gente mostrou aqui, uma ET municipal. E aí vocês vão fazendo aí o paralelo com isso para processo industrial, né? Bom, cálculos rápidos que a gente precisa de ter em mente, né? A conversão de litro por segundo para metro cúbico por dia. Isso é muito importante a gente ter. Então, se a gente quiser converter de litro por segundo para metro cúbico por dia, nós vamos multiplicar por 86,4, né? Que é a conversão de segundo para minuto, depois minuto para hora e depois de hora para dia. E transformar litro para metro cúbico. E aí a gente chega nesse fator de multiplicação. Outro valor importante da gente lembrar também, que é a vazão por equivalente habitacional, ou a vazão per capita, né, que a gente pode passar uma régua e trabalhar com 160 litros de esgoto por habitante por dia, vocês vão entender a importância disso, né, ou uma contribuição de carga, né, por equivalente habitacional, que seria 54 gramas de DBO por habitante por dia. Vocês também vão entender a importância disso aqui. Beleza? E aí a gente precisa também de fazer um paralelo, né, com os efluentes sanitários municipais, né? E aqui eu vou pegar dois parâmetros que são os dois mais conhecidos, que é a DBO e a DQO, né? E nós temos aqui a concentração em miligrama por litro, a faixa típica de distribuição desses parâmetros nos efluentes sanitários municipais e o valor típico, né? Vamos lá, 300 miligramas por litro de DBO e 600 de DQO. Então guardem esse número, 300 e 600. Agora vamos ver alguns efluentes industriais, da indústria alimentícia, por exemplo. Laticínio sem queijaria e laticínio com queijaria. Vamos ver as concentrações típicas de DQO e DBO nesses efluentes. DQO nós estamos variando de 600, que é tipo efluente sanitário municipal, a 8.000, sem queijaria. Quando a gente tem queijaria, por exemplo, nessa referência aqui, né, nós teríamos um valor de 1.000 miligramas por litro de DQO até 16.000 miligramas por litro de DQO. Ou seja, é uma DQO muito alta, se comparado com os efluentes sanitários municipais. Então, vejam, efluente sanitário municipal, 600 contra 16, é muito alto. E DBO, vamos lá, 300, que é aquele mesmo valor do efluente sanitário municipal, a 5.000, muito alto também. Ou de 500 a 8.000, dependendo do processo de produção, né, dos produtos que são gerados no laticínio. Então, vejam, de 500 a 8.000 tem uma faixa muito grande. Qual é a nossa? Qual é a nossa DBO de projeto? Então, a gente tem que monitorar os efluentes, levantar dados. Um bom projeto de estação de tratamento de esgoto, ele só vai ocorrer se a gente tiver bons dados de monitoramento do processo de geração de esgoto. Se a gente não tem informações sobre a geração de esgoto, ou não tem as informações suficientes, esse projeto, muito provavelmente, vai ter falhas. E aí você vai trabalhar com risco. Ele pode dar certo em determinado momento, mas pode dar errado em outro. E ele pode oscilar em desempenho. Então a gente tem que ter isso muito, muito nítido, né? Vamos lá. Concentração e carga são dois parâmetros que a gente também precisa de alinhar. Tá? Concentração é a quantidade máxima de poluente por unidade de volume, ou seja, miligrama por litro, grama por metro cúbico, ponto. Isso é concentração. Carga é outra coisa. Carga é a quantidade máxima de poluente por unidade de tempo, ou seja, quantos quilos em um dia, quantos gramas em um dia, quantas toneladas em um mês. Essa é a diferença. E para a gente sair de concentração e chegar em carga, nós vamos fazer a multiplicação da concentração vezes a vazão. Por isso é importante a gente medir as duas coisas, bem medido, né?
Então, nós temos lá a carga em quilo por dia, concentração vezes vazão, 1.000 quilos, dividido por 1.000, para conversão de unidades. E aí nós vamos chegar no nosso equivalente populacional, que tem pode ser feito de duas formas. A gente pode fazer um equivalente populacional em função da carga ou em função da vazão. O equivalente populacional em função da vazão, ele vai nos dar um porte hidráulico. E o equivalente populacional em função da carga vai nos ajudar a selecionar o processo de tratamento. Como é que nós vamos atacar o efluente que chega, o efluente bruto, né? Então, nós vamos fazer a divisão da carga por essa unidade de 54 gramas por habitante dia, ou da vazão por 160 litros por habitante dia. E aí nós vamos ter o equivalente populacional, ou seja, na sua indústria, o seu efluente, ele tem um equivalente populacional de uma cidade de 1.000 habitantes, de 10.000 habitantes, de 80.000 habitantes, tanto em termos de carga ou em termos de vazão, e aí nós temos que entender essa diferença. Vamos pegar um exemplo. Efluente industrial e efluente doméstico. Qual tem maior carga? Vamos avaliar. Efluente industrial, vazão 200 metros cúbicos por dia. Efluente doméstico, 1.300 metros cúbicos por dia, muito maior, né? Concentração de DBO no industrial, 2.000. Concentração de DBO no doméstico, bem menor, 300, né? Vamos calcular a carga, fazendo aquela conta. Chegamos aqui em 390 quilos de DBO dia e aqui 400 quilos de DBO dia. Ou seja, mais ou menos o mesmo valor. Está perto, em termos de carga. Mas e em termos de vazão? Em termos de vazão, nós temos aqui 1.250 habitantes, em termos hidráulicos, porque a vazão é pequena. E nesse caso aqui, a vazão é maior, nós temos 8.000 habitantes. Então, aqui nós temos um porte hidráulico de 8.000 habitantes e aqui de 1.250 habitantes. Mas olha o que acontece com a carga, né? Carga, nós estamos trabalhando com a carga diária dividido por a contribuição per capita. Então, estamos com a mesma carga. Apesar do efluente ter uma vazão muito menor, tem uma vazão equivalente a 1.250 habitantes, ele tem uma carga similar. Tá vendo? Então, a gente tem em vazão 1.250 contra 8.125, e em relação à carga, 7.400 contra 7.200, ou seja, um efluente com uma vazão bem menor, muito mais concentrado, né? Então, o nosso porte hidráulico nesse sistema vai ser de uma ET, uma estrutura para 1.250 habitantes, porém com uma necessidade de remoção de carga de quase 7.000 habitantes. E a gente tem que balizar a nossa seleção de processos para isso. E aí vem isso, né? Quais são as etapas de tratamento que nós vamos trabalhar? Vamos ter tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento secundário, tratamento terciário. A que nível nós vamos chegar? Qual é o processo de tratamento que nós vamos adotar? Será que é tudo gradeamento manual, peneiramento mecanizado, tratamento aeróbio, tratamento anaeróbio, tratamento físico-químico? Quais opções nós temos dentro de cada campo desse? O mercado traz infinitas opções, né? Seleção de processos. Qual processo nós vamos trabalhar com ele? Será que é o ASB? Será que é lodos ativados? Será que é lagoa? Será que é wetlands? O que será que nós vamos utilizar? Né? E como é que nós vamos gerenciar os subprodutos dessa estação de tratamento de esgoto? O lodo, a gente já até comentou sobre o lodo primário, de uma flotação primária quimicamente assistida. Né? O tipo de lodo, esse lodo primário é a mesma coisa de um lodo de reator WASB? O que eu vou fazer com um, o que eu vou fazer com o outro? Eu posso jogar no pasto? Eu posso reaproveitar esse lodo como uma chorumeira? Ou eu vou ter que secar isso, digerir, compostar, mandar para o aterro sanitário? O que eu vou fazer com isso? O meu sistema tem muita gordura? Eu gero muita escuma, que é aquela nata de gordura? Ou não? Ou como é que é essa geração? Né? Os meus gases, será que o meu sistema anaeróbio ele vai gerar muito gás ou vai gerar menos gás? Depende da etapa que ele estiver recebendo. Será que eu vou fazer uma digestão anaeróbia do meu lodo ou não? E isso tudo implica na nossa avaliação econômica, que não é só CAPEX.
Quando a gente vai montar uma indústria, vai montar um processo de tratamento para uma indústria, para uma cidade, para uma mineradora, não é apenas o custo de implantação que a gente tem que levar em conta, mas é o custo de operação também, ao longo de quantos anos? Quantos anos a sua indústria vai operar com esse mesmo processo? 10 anos, 15 anos, 20 anos? Você já fez a conta de quantos quilos de polímero você vai gastar nesses 20 anos de operação para manter aquele processo funcionando, que depende de polímero, ou depende de ar, ou a massa de lodo que você vai mandar para o aterro sanitário, da sua centrífuga, o consumo de energia elétrica, enfim, uma nuvem de palavras que eu estou jogando aqui, só para a gente poder entender que não existe receita pronta, não existe receita de bolo, não existe uma coisa, é essa a solução e ponto, acabou. Não é assim. A gente tem que avaliar várias coisas, e especialmente em função do objetivo de tratamento. O que nós vamos fazer com esses efluentes? Eu vou reutilizar esses efluentes? Aonde? Eu vou reutilizar para lavagem de estruturas? Eu vou utilizar para molhar o pasto? Ou eu vou devolver para um curso da água classe 2, classe 1, ou aonde o meu laticínio está localizado, eu não tenho como dispor, o meu rio é intermitente, como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho que nitrificar? Não tenho. Então isso tudo faz parte da nossa seleção, nós temos que entender que água é essa, né? E aí vem essa pergunta, como é que a gente escolhe um processo de tratamento? Né? Tem várias opções, o setor de laticínio utiliza, é muito comum a gente ver lagoas de estabilização, né? Algumas estruturas mais antigas e mais clássicas utilizam as lagoas, que são ótimas estruturas de tratamento, com seus poréns, né? E com as suas qualidades de efluentes produzidas também. Os lodos ativados é uma tecnologia já para laticínios de maior porte, né? Será que a gente vai utilizar uma ET pré-fabricada ou nós vamos construir a nossa? Qual é o nosso porte hidráulico? Né? Qual é o tamanho do tanque que eu tenho que construir? Por isso a gente calculou o equivalente populacional, por isso a gente mediu bem a vazão. Né? A quantidade de ar que nós vamos gastar depende da nossa carga, depende da concentração. Será que eu tenho um tratamento preliminar a montante bem feito, um tratamento primário que reduz a carga, né? E aí eu consumo menos ar? Né? Ou será que eu vou atacar tudo com um WASB, que gera mais, que recebe melhor essas sobrecargas, né? Ou cargas mais elevadas, com zero de consumo de energia, porém com geração de metano? O que eu vou fazer com o metano? Eu consigo queimar? Não consigo? Como é o meu ESG? Né? Será que eu vou mandar isso para a atmosfera? Ou eu vou aproveitar isso com um poder calorífico do meu gás? Qual estrutura eu tenho que ter para isso? Né? Tem os filtros biológicos percoladores também, que são uma excelente tecnologia de tratamento passiva. Ou será que eu vou botar os sistemas alagados construídos? Né? Ou uma ET pré-fabricada? Será que eu vou botar um tanque desse aí? Será que a minha vazão cabe aí dentro? Quanto custa isso? Quanto custa a obra civil de implantação disso? Ou será que eu vou fazer esse tipo de ET aí? Tem vários tipos de ET pré-fabricada, né? Até esse aí, ó. E o meu efluente final, vou descartar onde? Né? Será que o meu rio é intermitente, como a gente já falou? Ou a minha vazão é predominantemente a vazão do rio? Tem alguns casos que a gente tem que remover fósforo, porque no nosso balanço o nosso efluente está descaracterizando o curso d'água. Né? Será que eu tenho sabão que está saindo junto com o meu efluente e está indo para o rio, dando espuma? Problema sério. Né? E como que eu vou controlar a minha ET? Eu tenho gente especializada para operar um sistema sofisticado, complexo? Se esse botão ali começar a piscar, o que eu faço? Né? Ou se o quadro queima, quem que vai consertar para mim? Então, essas coisas são importantes. Né? Consumo de energia elétrica. Será que meu reator, se parar a energia, o que acontece com ele? Né? E o gás? A gente até já comentou sobre isso, né? Queima do gás. Os resíduos sólidos, para onde vão? Quais são os tipos? Né? Vamos lá, lodos, né, que a maior parte das pessoas acaba ignorando esse assunto, né? É o mais importante na minha avaliação, lodo de tratamento de esgoto. A gente tem que dar mais foco a isso. Vamos utilizar uma máquina dessa para fazer a nossa torta e mandar para o aterro sanitário? Né? Vai entrar aí dentro, e se isso aí estragar, como é que eu conserto? Ou é leito de secagem, tal, né? Olha lá um leito de secagem cheio, depois eu tenho que raspar isso manualmente, ou eu vou usar gel têxtil, essa é a solução mais cara que tem.
né? Se a gente fizer um estudo de TOTEX, o CAPEX mais o OPEX acumulado. Ou será que eu vou botar uma centrífuga, que é quase o custo de um Land Rover, né? Vou botar isso aí dentro da minha garagem para poder desidratar o lodo? E se isso aí estragar uma pecinha daquela ali, uma mangueirinha, quanto que custa para trocar? Né? E aí a gente entra nos wetlands construídos. Bom, eu fiz aqui uma varredura de assuntos. Queria dar uma pausa para a gente respirar, né? Talvez. Se alguém tem algum comentário, Fernanda, Claudete, no chat aqui, como é que nós estamos? Alguém quer fazer alguma pergunta até então? André, tá bem tranquilo aqui no chat por enquanto, viu? Beleza. Vamos continuar então? Pode ser? Beleza. Então vamos lá. Então, turma, voltando. E aí, diante de todas essas opções tecnológicas e todos esses problemas que nós falamos, né, a gente pode dar uma pincelada aqui sobre os wetlands construídos e como é que a gente pode utilizar os wetlands construídos para o setor industrial, né, para o tratamento de efluentes industriais, né, vamos ver. Não tem assim, como eu disse, né, não tem receita de bolo, nem para os tratamentos convencionais, nem para os wetlands construídos. O que existe é aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Várias coisas funcionam e várias coisas não funcionam. Então a gente tem que ter noção do que nós estamos fazendo. Com os wetlands construídos, a gente pode atacar o problema de diversas maneiras. A gente pode ter os arranjos verticais, que recebem esgoto bruto, né? Mas, de maneira geral, eu já adianto, nós não vamos poder aplicar os efluentes brutos de laticínios em wetlands construídos. Necessariamente, nós vamos ter que ter alguma etapa amontante para a gente conseguir reduzir a carga de DBO, a carga de DQO, a carga de sólidos, a carga de óleos e graxas, né? Fazer uma separação disso. E aí um efluente primário, após um tratamento primário, após alguma primeira etapa de tratamento, pode seguir para os wetlands construídos. Se os wetlands construídos vão ser para polimento ou para um tratamento de nível secundário ainda, depende. Depende da montagem do nosso arranjo, né? Para o tratamento de efluentes sanitários municipais, os wetlands construídos podem receber esgotos brutos municipais após tratamento preliminar. Podem. É um dos arranjos mais utilizados na França, por exemplo, que são mais de 4.000 unidades wetlands construídos para tratamento de efluentes brutos municipais após tratamento preliminar, gradeamento e peneiramento, por exemplo. Tá? Porém, os nossos efluentes de laticínios, como a gente comentou, eles têm cargas superiores a essa vazão industrial, essa vazão de laticínios, né? Então a gente tem que primeiro abrandar essas cargas para depois empregar os wetlands construídos, tá? E aí a gente entraria numa lógica dessa aí. Aqui já falando de digamos que aqui seria um tratamento primário, né? Ou já passamos por um tratamento primário, né, lá na nossa indústria, lá montante, ou teremos um WASB, teremos uma flotação primária quimicamente assistida, alguma coisa assim, tiramos o lodo primário, já trouxemos o nosso efluente industrial para uma faixa de concentração mais próxima ao efluente sanitário municipal, por exemplo, e aí nós vamos usar um arranjo dos clássicos, né, dos wetlands construídos ou alguma modificação desses arranjos, né? Nesse caso aqui, nós estamos vendo um wetlands vertical com 3 leitos em paralelo que funcionam com rodízio de alimentação. O esgoto bruto, ou o efluente que alimenta os sistemas é alimentado por cima, percola verticalmente, sai pelo fundo, alimentado em pulsos horários, por exemplo, né? A cada hora uma batelada. Esse é um exemplo. Né? Outro exemplo é a gente fazer lá o nosso tratamento primário, né, com um reator anaeróbio, por exemplo, e aí depois esse efluente anaeróbio entra no sistema wetlands,
horizontal ou vertical saturado, mas com aeração forçada, né? Você sopra ar dentro desse meio suporte e aí você trabalha como se fosse um filtro, um biofiltro aerado submerso, né? Perto dessa configuração. Nesse caso anterior, a gente teria um sistema parecido com um filtro biológico percolador de baixíssima carga, quando ele é alimentado por cima, né? Nesse segundo caso, seria um biofiltro aerado submerso, né? Então ele está recebendo um efluente já clarificado, né? E uma etapa de polimento, por exemplo, com o objetivo de reuso. Essa é uma possibilidade também. Aí, nesse caso, a gente utiliza aeradores, esses sopradores de ar, que vão manter ar dentro, vão manter a aeração dentro desse sistema. Pode funcionar contínuo, né? Ou pode ser um liga e desliga ao longo do dia, tipo, liga durante 15 minutos, desliga durante meia hora. E aí a gente vai monitorando o oxigênio dissolvido aqui dentro e a marcha dos aeradores é controlada por essa concentração de oxigênio aqui dentro. Esse é um sistema muito eficiente para remoção de carga orgânica e de nitrogênio amoniacal. Beleza? E aí é um sistema... Bom, os wetlands construídos, eles têm esses 3 pilares, né? De economia, confiabilidade operacional e sustentabilidade ambiental, né? Então a gente consegue ter um consumo energético muito baixo, né? Uma redução do custo operacional, um baixo custo de manutenção, uma longa vida, uma baixa geração de lodo, uma longa vida útil da estação, né? Nós temos um descarte de lodo controlado, né? Ou diminuído, porque nesses sistemas, por exemplo, quando a gente está trabalhando com o sistema vertical, ele vai mineralizar o lodo de esgoto na superfície do próprio sistema. Então, isso simplifica demais a nossa operação, né? Porque se a gente tiver, por exemplo, um flotador primário, né, e um efluente próximo ao efluente bruto chegando aqui e sendo alimentado nos wetlands verticais, a gente vai ter uma geração de lodo nos wetlands verticais muito baixa ou remoção a cada 10 anos. E aí a gente vai ter que lidar apenas com o lodo primário do flotador que não pode vir para cá, né? Então essas são algumas questões, né? Descarte decenal de lodo, operação simples, né? Então é só manobra de registro a cada 3 dias, por exemplo, ou menos que isso, dependendo do nosso arranjo. Então nos wetlands construídos, né? E uma estabilidade de desempenho, né? Um sistema que não vai variar muito. Como são sistemas extensivos, eles resistem muito bem a choques de carga, nessas variações de áreas de vazão e concentração. A gente pode montar um sistema de equalização a montante também, para poder, se for um caso, um efluente muito carregado, né? E uma questão de sustentabilidade ambiental que é muito forte, né? Um apelo ambiental muito forte, sem emissão de odores e metano, garantia de atendimento à legislação e com uma harmonia paisagística única e exclusiva. Só os wetlands construídos nos permitem construir uma ET como uma obra de arte de paisagismo, né? Como isso aqui, por exemplo. Aqui nós temos um efluente sanitário municipal. A gente pode, aliás, efluente sanitário industrial, né, de escritórios administrativos. A gente pode, nas indústrias de laticínio, também tratar apenas os efluentes sanitários, né, se o sistema de tratamento dos efluentes de processo industrial já estiver bem estabilizado, operando redondo, está tudo tranquilo, nós podemos fazer apenas o tratamento dos efluentes sanitários industriais com um arranjo similar a esse. Então vejam o projeto arquitetônico dessa praça, né? E o tipo do tratamento está todo aqui embaixo da terra, né? Embaixo das plantas aqui, ó. Então a gente não vê o efluente, né? Então é só com essa tecnologia que a gente pode fazer algo assim, né? Atrair os visitantes para interagir com a estação de tratamento, para contar a história da fábrica através do tratamento de efluentes, né? Para mostrar essas questões de sustentabilidade ambiental, né? Para produzir até biomassa, né? Se a gente tiver caldeira, por exemplo, podemos cortar esse capim e utilizar na caldeira. Eventualmente, a gente pode até estudar a qualidade do capim e isso virar alimentação animal, né? Fenar isso aqui, silar, e isso vira alimentação para o gado, né? Vejam o layout dessas estações, né? Bem rústico, bem simples, né? Sem
sofisticações que acabam aumentando o nosso custo operacional, né? Apesar de ser assim, ele não abre mão da engenharia sanitária, que é a base, né, que é o lastro, né, técnico dessas soluções. Tem muita engenharia por trás disso, tanto engenharia química, quanto biologia sanitária, quanto hidráulica, quanto engenharia civil, quanto uma série de coisas, né, que a gente tem, engenharia mecânica, inclusive, que vejam uma elevatória aqui, né, que alimenta esse sistema que está aqui atrás para 4.500 pessoas. Não vamos dispensar também as técnicas tradicionais de saneamento, como, por exemplo, um equipamento de tratamento preliminar mecanizado ou válvulas solenoides, se for o caso da gente automatizar a nossa estação de tratamento. Então vejam que não é apenas colocar um buraco no chão cheio de planta, jogar água a pé. A gente nem trabalha com água a pé, né? Nem é isso mais, não existe isso, né? Isso já é ultrapassado. As obras, elas são todas feitas no solo, escavação no solo, geomembrana de PAD, impermeabilizando o solo, com material agregado, calibrado, um controle de qualidade muito rigoroso na qualidade desse material, né? Não pode ter pó de pedra, não pode ter areia, não pode, porque senão escorre o risco de entupir, né? A construção, ela é simples, porém cuidadosa. Simplicidade não quer dizer abandono ou descaso. Simplicidade é para facilitar a nossa vida, mas a gente tem que fazer as coisas bem feitas, as coisas com seus devidos cuidados, né? Então vejam, escavação de 1 metro no solo para tratar esgoto bruto, né? Muito, muito tranquila a construção de um reator. Isso nos leva a obras rústicas, com baixa depreciação, obras duráveis, né? Porque você não tem um recapex a cada determinado período de tempo dessas estruturas de plástico ou de aço, por exemplo, ou de concreto, né? Então você tem isso feito no chão, né? E o chão, ele não degrada muito fácil. Uma obra bem feita de terraplanagem vai permanecer ali por décadas, né? Um sistema que vai trazer elevado desempenho, compatível com os objetivos de tratamento. Aqui a gente vê um exemplo disso, né? Tratamento de efluente sanitário municipal, né? Aqui as concentrações de DQO, após um dos nossas modalidades de sistemas, né? Então vamos lá, o esgoto que entra, DQO que entra, que dá casa de 540 miligramas por litro, 360 miligramas por litro, e a DQO que sai, abaixo de 180, né, que é o limite legal aqui, ó. A gente pode aumentar esse desempenho, chegando bem mais baixo, porém aqui era um sistema mais simplificado mesmo, só uma etapa, né? Aqui o comportamento para DBO, né? Vejam ele aí sempre abaixo de 60 miligramas por litro, com boa estabilidade, né? O esgoto afluente oscilando e o aqui embaixo estável, né? Abaixo do limite legal. Sólidos também, vejam como oscila os sólidos suspensos e como o sistema consegue manter essa eficiência sempre abaixo, com um ponto só desviando ao longo do ano, por exemplo. Vejam que é um sistema que você pode andar em cima dele sem molhar o pé, né? Esse aqui é um sistema, seria o segundo estágio, né, de polimento de um sistema chamado sistema francês, que é um sistema vertical de duplo estágio. Esse aqui seria o segundo estágio, estaria com a função de remoção complementar de matéria orgânica e nitrificação quase que total dos efluentes, né? Vejam lá, sistema que é a cara da agroindústria, né, algo simples, encaixado na paisagem, feito, escavado no solo, né, com o lodo sendo removido a cada 10 anos, já um composto orgânico que vai atender a CONAMA 498 e pode ser colocado numa área agrícola, numa área de produção de capim, de milho, de uma plantação florestal, alguma coisa assim, né? Então um lodo já fechando o ciclo da economia circular, devolvendo os recursos do esgoto para o solo, né, que é de onde ele saiu, né? E essa integração paisagística única e exclusiva dos wetlands construídos, né, que a gente já falou um pouquinho. Bom, se não for possível a gente tratar os esgotos industriais com uma ET totalmente por wetlands construídos, vamos dizer que o nosso porte, o nosso equivalente populacional,
seja superior a 10 mil habitantes, né, superior a 15 mil habitantes, e a gente não tem área suficiente na nossa indústria para trabalhar com as ET por wetlands construídos. O que a gente faz? A gente pode trabalhar com as ET normais, as ET convencionais, digamos um laticínio com um porte equivalente a uma cidade de 30 mil habitantes, um porte médio, né? 30 mil habitantes, um esgoto carregado, né, com uma vazão boa, né? A gente vai montar uma estação de tratamento de esgotos normal, né? Lodos ativados, UASB, biofiltro aerado submerso, o processo que for, né? E o lodo gerado nessa estação de tratamento de esgotos vem para os wetlands construídos. Com essa modalidade, que são as unidades de gerenciamento de lodos por wetlands construídos, diferente das estações de tratamento de esgotos por wetlands construídos, nós conseguimos alcançar um equivalente populacional de até 150 mil pessoas, né? A gente fala 150 mil, mas isso é um valor só para a gente ter uma ordem de grandeza, porque o maior wetlands do mundo para tratamento de lodo, e esse caso é lodo de ETA, lodo de tratamento de água, ele é para 2 milhões de habitantes, fica no Reino Unido, nós vamos ver uma foto dele. Mas nas nossas situações, nas nossas indústrias, que são que tem um equivalente populacional de médio porte ou menor que 100 mil habitantes, né? Grande parte do nosso parque industrial é assim, né? E de municípios também é assim. A gente pode utilizar as UGL Wetlands, né? Para essa população, para esse porte que a gente comenta aí dessa ordem de grandeza menor que 100 mil, 150 mil habitantes. Vejam bem. A gente tem a estação de tratamento normal, os lodos ativados, por exemplo, o decantador secundário, e o lodo líquido do decantador secundário vai para as UGL Wetlands. O efluente tratado vai para o curso d'água. O lodo não, o lodo vem para cá. Ele não passa por centrífuga. Então a nossa lógica é alimentar o lodo líquido, sem polímero, sem centrífuga, sem leito de secagem, sem bag, sem nada disso. Nós vamos montar um leito com 2 metros de profundidade, com uma camada drenante, né, um colchão drenante, e nós vamos aplicar o lodo líquido aqui nesse sistema, e ele vai ficar preso, né, o sólido fica preso aqui, e a gente vai ter um acúmulo desse material ao longo de vários anos, de 5 até 10 anos, por exemplo. Depois nós vamos fazer uma raspagem desse material, que já é um composto orgânico apto à aplicação agrícola, conforme a CONAMA 498/2020, e vamos voltar a operar o sistema, né? Então a gente tem uma redução de até 90% do custo da gestão de lodo. Nós vamos eliminar o envio de lodo para aterro sanitário ou compostagem, e aí está a grande economia. Nós vamos simplificar as rotinas operacionais da ET, porque a gente não tem equipamento mecanizado de desidratação, né? Nós vamos ter uma intensidade de mão de obra baixíssima, porque é muito fácil você abrir e fechar registros, e é o que a gente tem que fazer. Nós vamos ter uma eliminação, já falamos, né, do consumo de polímeros, um menor risco de perda de lodo junto com o efluente final e um desenquadramento do seu efluente final em função dessa perda de sólidos, né? Menor risco de parada de processo, maior desempenho global da ET, porque o seu descarte de lodo não está atrelado a uma etapa que pode ter um problema depois, a jusante, então ela está sempre saindo lodo dali tranquilo. Não tem consumo de energia elétrica, como uma máquina que tem que ficar ligada na tomada, né? Já falamos da eliminação da destinação do lodo para o aterro. Isso vai fazer com que a gente reduza o custo do nosso metro cúbico tratado, real por metro cúbico tratado, e se a gente fizer um estudo de valor presente líquido, fazendo um fluxo de caixa acumulado desse OPEX e trazendo isso a valor presente, nós vamos ver que o valor do investimento é muito mais baixo do que as logísticas tradicionais de desaguamento e destinação em aterro. Vamos ter a implantação da economia circular na prática, economia real, porque o lodo de esgoto é um dos melhores recursos que nós temos no saneamento e a gente tem que começar a aproveitar isso melhor. E vamos reduzir as emissões de gás de efeito estufa, porque nós vamos deixar de enviar esse lodo para o aterro sanitário ou vamos simplificar a nossa logística de gestão ambiental. Então vejam aí, essa é uma UGL
para um porte de 10 mil habitantes. Então, você pode imaginar, como a gente já fez lá o nosso cálculo do equivalente populacional, imagine um laticínio com um porte hidráulico da ordem de 10 mil habitantes, e aqui é o nosso lodos ativados, né? Ou o nosso tratamento de esgotos aqui. O lodo vem para cá. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leitos em paralelo. E eles funcionam em rodízio de alimentação, em intervalos de, por exemplo, 2 dias de alimentação, 3 dias de alimentação, eventualmente 1 semana de alimentação, depende da geração de lodo do processo, e o descanso, né? Você vai ter quase 20 dias de repouso, 1 mês de repouso, dependendo da sua rotina de alimentação, né? E esse intervalo de repouso é fundamental. Mas vamos lá, aqui tem uma ET em escala real, 40 mil habitantes, por exemplo. O efluente entra na ET, passa pelo lodos ativados, passa pelo decantador secundário, vai para o curso d'água receptor. O lodo que passa pelo sai do fundo do decantador secundário, vem para as UGL wetlands. Em inglês, chama-se Sludge Drying Reed Beds, leitos de secagem de lodo, tá? Plantados. Vejam aí o lodo sendo removido, aqui o terminal de alimentação, o lodo jorra líquido por essa tubulação, né? É acumulado aqui dentro, vejam que tem uma borda livre grande, né? Mais ou menos aqui uns 2 metros de profundidade. Vamos fazer uma raspagem de um material já fofo, com aspecto de terra orgânica, com um teor de sólidos da ordem de 40%, 40%, 45% de teor de sólidos, já com material estruturante agregado, que é a própria palha da vegetação que cresceu sobre esse sistema, né? E isso vai para a agricultura, né? Fechando o ciclo. Depois a gente volta a operar. Esse é aquele sistema que eu falei de Londres, né? Perto de Londres, de Henningfield, que trata lodo de estação de tratamento de água. Vejam um aspecto rústico do sistema. Bom, gente, esse é um overview que eu quis fazer, né, para a gente ficar aqui mais ou menos na mesma página. Queria abrir para a gente bater papo, mas antes da gente bater papo, queria só recomendar, se alguém tiver interesse em estudar mais, 3 livros, né, que são o livro Tratamento de Esgotos Domésticos, aqui, do Eduardo Pacheco Jordão e do Constantino Pessoa Arruda, que é esse livro clássico, né? Vocês devem conhecer. Então, aqui tem muito conteúdo sobre o tratamento de engenharia sanitária clássica. Temos esse livro aqui também, que é muito importante, que é livro de cabeceira, né? O Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos, do Marcos von Sperling. Esse é o volume 1, ele vai até o volume 7, né? Tá aqui. E esse é um livro mais específico, né? Quem gostar, que são os wetlands construídos, utilizados para tratamento de efluentes industriais, do doutor Alexandros Stefanakis. É um livro editado por ele, né? Então, tem vários cases aqui de wetlands para tratamento de efluentes industriais. Então, devolvo a palavra à Fernanda e à Claudete e agradeço aí a nossa interação. Obrigada, André. Desculpa, Claudete, interrompi. Não, é você mesmo, Fernanda. A palavra é sua. André, muito obrigada pela palestra, foi maravilhosa, com certeza agregou muito conhecimento. Temos algumas perguntas aqui no chat, eu também tenho algumas perguntas minhas, tá? Vamos começar aqui. A Maria Helena, ela fez a primeira pergunta aqui em relação à DQO. Ela queria que você falasse um pouco sobre a eficiência dos wetlands para a DQO. Ei, Maria Helena, muito prazer te ver por aqui. Bom, as eficiências de remoção de DQO dos wetlands, elas são aqueles parâmetros clássicos, né? DQO é um deles. Vamos ver aqui um exemplo aqui para eu pegar aqui mais ou menos. Podemos falar em acima de 80% de eficiência de remoção, né? Eu acho que é um valor que é um valor clássico, assim, que dá uma ordem de grandeza, né? Então a gente consegue alcançar isso aí. Claro que a DQO é um parâmetro que é influenciado por outros, né? Como outros elementos ali que
consomem oxigênio durante a análise, né? Mas, de maneira geral, é por aí, da ordem acima de 80%. O André, o Leandro Norato, ele pergunta o seguinte: para fazer o tratamento do efluente bruto nos wetlands, é obrigatório ter uma peneira no tratamento preliminar, um gradeamento médio ou um fino já basta? Ótima pergunta. Quem perguntou mesmo foi o Leandro Norato. Ô, Leandro, beleza. Olha, eu sempre recomendo, assim como as recomendações dos cadernos técnicos, aí, se a gente for ver lá do INCT ET Sustentáveis, né, o pessoal está fazendo uma revisão aí dos cadernos aí para o ASB e tudo mais, está saindo lá na revista DAI, dessas notas técnicas é sobre tratamento preliminar. E o pessoal tem recomendado tratamento com peneiras. Eu também recomendo tratamento com peneiras. Por quê? Porque se nos wetlands construídos ou em qualquer outro processo de tratamento, o nosso objetivo é reciclar o lodo de esgoto, o objetivo é que a gente tenha esse lodo de esgoto o mais limpo possível de materiais finos, né? Então, quanto menor for a malha da nossa peneiramento, da nossa grade, no tratamento preliminar, mais resíduos finos nós vamos reter ali. Eu sei que isso tem várias implicações em termos operacionais, de reter material grosseiro que ainda pode virar esgoto, papel, etc. Mas a quantidade isso varia muito também com o tipo de esgoto, né? Se é um esgoto municipal, por exemplo, a gente tem uma tendência a ter muito resíduo sólido junto com o esgoto, né? Fino de plástico, papel de bala, tudo que vocês sabem que tem no esgoto, né? Então isso é bom a gente retirar, porque depois isso vai compor o lodo, né? E a gente quer um lodo limpinho. O fazendeiro que vai receber esse lodo, a área degradada que nós vamos recuperar, não tem que ter lixo lá, não. É só material orgânico, né? O ideal é que seja limpo. E o melhor lugar para peneirar esse material é na água que chega. É mais fácil você peneirar o esgoto do que você peneirar o lodo depois, né? Então, eu sempre recomendo a gente chegar o mais fino possível. É claro que a seleção disso depende de vários fatores. Mas acredito que eu te respondi, né? Bom, creio que sim. Ô, André, agora eu vou fazer uma pergunta aqui do Guilherme, que inclusive até uma pergunta semelhante à que eu tinha anotado aqui para fazer para você também. Vou aproveitar a carona e fazer a dele e a minha. Ah, legal. Tá? Aqui o Guilherme fala: oi, André, esse tema de integração produtiva dos sistemas de tratamento com a produção animal, por exemplo, com a produção de biomassa para alimentação animal, é super interessante. Você mencionou que o uso de capim poderia ser uma opção. Então, apresento duas perguntas. Que tipo de capins ou outras plantas emergentes podem ser usadas para a alimentação do gado, por exemplo? Então, aliada à pergunta dele, eu já vou fazer a minha. Por exemplo, como que você faz, como é feita a escolha das macrófitas? Beleza, legal. E eu já vou emendar na segunda dele, aproveitando, Fernanda, que é sobre aguapés, né? Por que a gente não usa aguapé? Ótimo. Bom, então a escolha começando pela sua, né? Como é que a gente escolhe a vegetação? A gente, para os wetlands, a gente gosta de classificar aqui a seleção em 3 grupos, tá? Uma seleção ornamental, em que nós vamos fazer um jardim, paisagens, né? Paisagístico, né? Com várias espécies, flores, texturas diferentes, cores, aí tem um monte de planta que vai compor aquele jardim. Isso é uma pegada. Tá? A outra pegada é uma pegada agroeconômica, e aí nós vamos trabalhar com capim, né? Por exemplo, já vou respondendo o Guilherme, capim elefante, braquiárias, pânico máximo, né? Tem vários tipos de capins que podem ser utilizados aí nessa escolha, né? Qual que é a nossa lógica? E a última seria para sistemas de grande escala, né, grandões mesmo. Depois vocês podem visitar o nosso blog, tem lá os 9 maiores cases de wetlands do mundo, tá? Aí vocês vejam lá quais são e vejam o tamanho das coisas. Estou falando de mais de 100 mil metros quadrados, coisa grande mesmo. Aí a gente tem que seguir por uma lógica mais selvagem, né? Deixar o mato crescer, deixar a coisa tomar conta. A gente só rola a bola, dá um pontapé inicial e a natureza faz o resto, né? Porque a gente não consegue ter uma manutenção
em áreas tão grandes, né? Nós queremos o mínimo de manutenção possível. Então, a seleção, Fernanda, eu acho que ela segue numa lógica de que tipo de manejo nós queremos ter, né? E que tipo de sistema nós temos. Por exemplo, os wetlands horizontais, subsuperficiais, que tem a água abaixo do meio suporte, eles podem ter taboa. E os superficiais também, que você tem o espelho d'água aberto. Eles podem ter taboa, por exemplo, que é uma planta clássica, a Tifa latifolia. Se você for olhar nos artigos aí, é a mais comum que tem, né? Agora, os sistemas verticais, para os sistemas verticais, a taboa não se dá tão bem, porque ele é alimentado intermitentemente, tem período, ele passa até 6 dias seco. E a taboa não gosta muito disso. Então a gente tem que entender o tipo de água, como é que está a água no meio suporte, o regime de alimentação, se o escoamento é vertical ou horizontal, para a gente poder escolher o tipo de planta, né? E a gente vê também uma questão de manejo. Por exemplo, a taboa, ela dá aquela salsicha que quando abre, solta paina para todo lado. Aquilo vai com o vento. Tem lugar que o pessoal não quer isso. Às vezes você tem uma lagoa próximo, tem um espelho d'água próximo, você não quer ter isso. Aí você tem que usar um capim, por exemplo. Um capim que não vai ter esse tipo de coisa, né? E aí tem vários tipos de capins. E dentro dos capins, tem, por exemplo, vou dar 2 exemplos de capim. O BRS Capiaçu, da Embrapa. Capiaçu é o capim paredão, né? Ele vai fazer um baita paredão de capim para você cortar aquilo ali, silar e dar para o gado depois, certo? Mas o BRS Curumi, ele é baixinho, ele é para pastejo direto. Então você pode ter uma produção. O que eu quero mostrar com isso? É que você tem uma produtividade diferente de acordo com os diferentes capins. Então, se você tem um sistema que você quer ter biomassa, você escolhe uma espécie que vai dar mais biomassa. Se você quer um sistema que não dê tanto trabalho, que dê menos biomassa, você escolhe uma espécie que dê menos biomassa. Aí você vai estar falando em quantidade de cortes por ano, né? Massa de biomassa produzida por ano, né? E aí a gente tem uma interação com a engenharia agrícola, resgatando lá a nossa homenagem ao professor Antônio Matos, não é? Então, eu sigo nessa linha, tá? De que a gente tem que escolher as plantas em função do manejo, né? Se é uma abordagem ornamental, que a gente não comentou, aí cada época do ano você vai ter uma dando um jeito, uma fazendo uma coisa, fazendo outra. E tem um mito que eu gostaria de tentar acabar com ele, pelo menos aqui agora, que é de que as plantas é que tratam o esgoto. Eu queria que todo mundo que é envolvido com o Wetlands Construído, se pudesse nos ajudar com esse movimento, parasse e convencesse as pessoas de que não é a planta que trata o esgoto. A planta contribui para o tratamento de esgoto, muito, mas ela não trata o esgoto. Quem trata o esgoto são as bactérias, os organismos que estão associados à zona de raiz e ao meio suporte, que se não fosse as plantas, seria muito menos diversificado e menos complexo e menos denso, né? Com menor quantidade de bactérias por volume, então, de micro-organismos por volume. Então, as raízes são importantes, mas não são elas que tratam o esgoto diretamente. Isso é muito importante a gente deixar claro, para a gente desmistificar a tecnologia. Sabe, tem gente que acha que se você colocar a planta, colocar uma espécie de planta, eu já me aventurei nesse caminho durante um tempo. Se você colocar a espécie X, você vai remover DQO. Se você colocar a espécie Y, você vai remover DBO. Não é assim, gente. Tá? E a absorção de nutrientes pela vegetação também, ela é baixa. Tá? A planta, ela só vai conseguir absorver de até 3% da carga que chega na ET. Vamos falar de fósforo, por exemplo. Né? E essa massa que ela está recapturando de fósforo, por exemplo, está relacionada com a capacidade extratora, que é o teor de fósforo que ela tem dentro dela, multiplicado pela produção anual dela. Então, gente, temos que desmistificar isso, tá? Para a gente poder ter mais clareza no debate. Quanto ao aguapé, Guilherme, eu não sou contra o aguapé, não. Tá? Eu acho assim, que se quisermos fazer sistema residencial, sistema em pequena escala, é legal ter o aguapé, ele é bonitinho, eu acho lindo, é uma espécie que tem um baita potencial de absorção de poluentes. Mas, para esses sistemas que a gente trabalha, mais intensificados, para lodo, para esgoto bruto, por exemplo,
O aguapé não é uma planta que tem anatomia, morfologia adequada para os sistemas. Porque nós estamos falando de um sistema que é um leito de pedra. Nós não vamos botar um aguapé num leito de pedra seco, né, recebendo esgoto bruto ali, depois do tratamento preliminar. Não é assim, né? Então, nada contra o aguapé, não. Até acho uma planta muito bacana, muito legal e tal, mas ele não tem muita função nesses sistemas, né? André, ainda pegando aqui o gancho, né, já que estamos aqui falando de macrófitas, né, da questão aí das plantas aí nos wetlands, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, que você descreveu para a gente várias vantagens, né, da adoção desse sistema de wetlands para tratamento, por exemplo, de esgoto sanitário. Certo. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para você, né, também tirar uma dúvida, se a questão do uso dessas macrófitas aí nos wetlands também não vai contribuir para a questão do controle do mau cheiro, né? Que a gente sabe que muitas estações de tratamento de esgoto sofrem com essa questão do cheiro, né? Ô, Fernanda, o odor, a gente tem que separar os odores, né? Ou os perfumes. O odor, a gente tem um cheiro de água servida, né, que é o cheiro de água suja, isso é uma coisa. Você vai ali no tubo de esgoto e cheira, é uma coisa. Agora, você vê o gás que sai de um reator WASB, é outro odor. É o odor de H2S, por exemplo. Né? Então, os wetlands construídos, eles são essencialmente sistemas aeróbios. E os sistemas aeróbios não produzem H2S. Tá? Ponto. Portanto, você não vai ter o reator com um gás biogênico, né, que sai dos micro-organismos ali, emanando H2S. Então, zero odor, nesse aspecto. Com relação aos outros odores que eventualmente possa ter, tipo, na hora da batelada, bate um vento ali, sai um cheirinho de esgoto. Pode acontecer, dependendo do nosso esgoto. Né? Claro que nós estamos falando de uma estação de tratamento de esgotos, não é uma fábrica de perfume. É uma estação de tratamento de esgotos. Então, é uma área técnica, né? E ela está resolvendo um problema. E ela já não gera nem metano, nem H2S. Puxa vida, já está bom demais. E não consome energia elétrica, como um lodo ativado para aeração, por exemplo. Puxa, grandes conquistas, né? Então, eu acho que a vegetação ela tem uma importância, sim, é um sistema extensivo, né? Isso faz com que a gente tenha menor geração de esgoto também, e um abrandamento desse cheiro pelo fato da área ser grande e as lâminas de água serem pequenas por unidade de área, né? Então isso ajuda. E a vegetação, claro, contribui para diminuir o odor, né? Ali no meio suporte. Mas sem também criar fantasias em cima da vegetação. Claudete? Sim, eu quero aproveitar o gancho aí na parte de capim, né? Primeiro, parabéns, Andréia. Nossa, eu achei bacana essa parte que você dividiu, porque nivelou todo mundo. Foi muito bom. O resultado aí foi uma soma boa. Legal. Parabéns também pela premiação. No trabalho que eu acompanho de vocês, eu vi que vocês tinham ganhado o primeiro, né, da Vale, e parabéns pelo segundo aí. É fruto do trabalho, né, de vocês. Parabéns. Ô, André, o que você falou, eu lembrei exatamente quando, no primeiro dia do doutorado, que eu vou procurar o Matos, aí ele falou assim, vixe, trabalhar com esgoto é bom, né? Porque o esgoto não varia muito. Agora, de agroindústria, cada hora está um jeito, varia em termos ao longo do dia, ao longo da semana, então é complicado mesmo. Uhum. Então, quando você colocou aquelas variáveis de DBO da indústria, é porque o que a gente vê hoje em dia é que, infelizmente, os laticínios, muitos laticínios ainda consideram o soro como efluente. Então, acaba julgando junto ali. E o soro, ela tem uma DBO sozinho, se você fizer uma análise de soro, de 80 mil, pode chegar até 80 mil. Olha aí. Coisa. Fato. Então, se você fizer esses procedimentos ali, né, dentro da parte onde que gera o efluente, você vai ter, no final, um efluente com uma carga orgânica muito menor. Tá? Fato. Então, assim, a gente que vê o que acontece dentro do processo produtivo, a gente vê que isso poderia muito melhorar em termos de efluente para tratar. Sem dúvida.
Que legal, Claudete, você lembrou muito bem o soro e o próprio refúgio de material também. Às vezes o leite estragou, o lote estragou, a galera manda aquilo para a ET. Nossa, mãe. Detona, não. Detona. Resto de queijo, acaba tudo ali jogando no chão. Soro, desperdício de matéria-prima. E com relação ao volume, também não tem assim... Eles precisam entender que usar água, de fato, só na hora que precisa, né? Porque também isso influencia no meu volume lá fora. Então, assim, e eu acho que aí a gente tem Por isso que eu quis trazer aquela lógica, Claudete, do tratamento físico-químico, que essa combinação do físico-químico com o biológico, para essas cargas industriais que são pesadas, é uma saída legal. Né? Porque você fazer, por exemplo, uma flotação desse material antes de mandar para a ET... e remover aquele material mais sólido, né? Você remove o material sólido, deixa passar só o que está solúvel, isso traz uma contribuição imensa em termos de carga. Né? Porque você deixa aquele material que foi flotado e separou ali em cima, ele não vai ser digerido e compor a matéria orgânica solúvel. Então você já segurou a matéria orgânica antes dela virar DBO. Isso é muito importante. Então essa combinação de processos, ela é muito meticulosa. Sim, e a gente tem que, e como você disse, essas oscilações de vazão do processo produtivo, as paradas de limpeza operacional, né? No laticínio a gente tem a limpeza CIP também, né? Então acontece uma diferença muito grande do pH, porque hora é com ácido, hora é com base. E daí vem a importância dos tanques de equalização, por exemplo. Né? Para a gente tirar um pouco desses picos, né? E amortecer isso aí. Sim, e o efluente de laticínios ele tem uma característica assim, de ter uma quantidade muito grande de óleos e graxas. Então, assim, ele tem que ter um flotador, ele tem que ter uma caixa de gordura, ele tem que ter, antes de ser lançado por tratamento biológico, né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes acontece, assim, a empresa leva uma fórmula pronta para os pequenos, sabe? Então, no final, não tem essa caracterização do efluente. Meio que pega isso da literatura. Então, assim, eu acho que isso, sabe, tem que fazer mesmo. É você caracterizar o seu efluente, é fazer esse diagnóstico, né? Sim, em termos de vazão, em termos de... E não é só um dia, porque no laticínio, às vezes, segunda-feira produz queijo, na quarta não produz. Isso. Então, assim, se você for pegar o efluente, ele vai ser muito diferente. Então, assim, tem que ter esse cuidado, porque senão qualquer tratamento que você optar, você não vai ter eficiência desejada, né? E ainda homenageando aqui, na nossa homenagem lá ao professor Antônio Matos, a gente acabei não comentando sobre reuso, né, Claudete? Sim. Que é o seguinte, que você falou de soro, a gente sabe que tem uso de sal, né, para preparação de queijo. Então, esses efluentes, eles têm sódio e cloreto e potássio. E esses são os elementos de referência quando a gente for fazer o cálculo da dose de aplicação do nosso efluente no solo. Porque se a gente faz um reuso, disposição controlada no solo, ou melhor, disposição indiscriminada de efluente no solo, nós podemos levar à desertificação do nosso solo, né? A salinização do solo, e aí você mata o solo da sua fazenda. Exatamente. Então, isso é muito criterioso, a gente tem que saber muito bem as cargas de sódio que nós estamos aplicando, né? E de sais que estão indo para o solo, porque matéria orgânica e nitrogênio, a gente sabe que tem um ciclo disso. Mas o sódio, cloreto e potássio, não é bem assim, né? Então tem que ter um cuidado muito meticuloso nisso. Muitas vezes, a conta que nós vamos fazer da dose de esgoto, ela não é para satisfazer a demanda hídrica. Porque se a gente satisfizer a demanda hídrica de uma cultura com o esgoto tratado, um industrial, por exemplo, um laticínio com queijaria, nós vamos salinizar o solo. Então tem que tomar muito cuidado no cálculo dessa dose. Exatamente. Ô, André, e aí assim, eu não sei se você concorda comigo. Eu sei porque a gente vê a realidade. Então, se a gente atuar dentro da fábrica, tentando minimizar a carga orgânica, o desperdício e a água, né? Talvez a gente pode, lógico, isso depende muito do diagnóstico, pode sim vir a utilizar um sistema alagado. Claro. Né?
Então, assim, eu acho que realmente, assim, quando a gente vê que a carga orgânica é muito alta, tudo é muito alto, mas é por conta desse não cuidado de dentro da fábrica. Sem tá? dúvida. E aí eu só queria falar também com relação às... No meu trabalho de doutorado, eu trabalhei com o capim-elefante, o capitífito, que era o xodó do professor, né, Fernando? Ninguém escapou dele. Então, ele realmente tinha, a frente dele era essa, né, de fazer o uso para alimentação animal, e eu trabalhei com tanque comunitário, então, era super bem-vindo isso, porque o pessoal tinha suas vacas ali, então, meio que fechar o ciclo mesmo, eu achava muito bacana isso. Claro. E eu lembro que a gente trabalhou, a primeira parte a gente plantou, não recordo, a gente oscilou, né, a primeira parte o capim, depois na sequência o tifo e o elefante, depois a gente invertia isso, né? Sim. E a gente via que teve resultado diferente. Uhum. Eu acho que, assim, não sei, ali seria mais a questão das raízes, né? Porque uma é uma raiz mais profunda, né, Fernanda? Outra é raiz mais horizontal. Fasciculado, outra rizomatose estolonífero, tem a questão aí da influência do tipo de raiz na remoção dos nutrientes, principalmente, né? Uhum. Sim, naquela interação toda ali, a gente não pode falar que é só raiz, igual o André falou, é tudo Exato. ali. Mas a gente via que tinha muita diferença, sabe? Até em termos de absorção. Talvez, assim, uma planta que tem uma capacidade de adaptar mais ambiente alagado, na parte inicial, né? Tolera uma carga orgânica maior, né? Não que absorva, mas que tolere. Então, assim, só para a gente fechar aí, que realmente é muito importante, né, saber a característica da planta, né? Claro. Sem Mas dúvida. eu, no início, eu tive essa mesma sensação quando eu fui trabalhar. Eu, na verdade, levei um outro projeto para o professor. Aí já falou, esse era de biodigestor. Ele falou, isso eu não quero, não. Você vai fazer isso, você pode ir, não quero orientação, não. Então, assim... Esse lance da vegetação é fascinante, né? Sim. E é isso que atrai tanta atenção a essa tecnologia. Sim. Né? E aí a gente tem que receber essas atenções com todo o carinho que as atenções merecem, mas também com muito discernimento, né? Para explicar para as pessoas, porque senão a gente cria fantasias. Exatamente. E aí a gente acaba trocando os pés pelas mãos, e quando a gente vai fazer os sistemas em escala real, muitas vezes o pé no lugar da mão vai dar um problema operacional, e isso joga contra a tecnologia correta. Então esse é um dos grandes desafios nossos de abertura de mercado, né? Muitas pessoas têm experiências com a tecnologia. Eu já vi no sítio, eu já vi não sei aonde, mas lá deu errado, não funciona, tinha água a pé, lá era conta boa, lá entupiu, lá não sei o que, lá eu usei caco de telha. Não, pessoal, por favor, vamos com mais discernimento, né? Vamos buscar a literatura recomendada. Eu queria recomendar aqui o grupo Wetlands Brasil, www.wetlandsbrasil.com.br, para quem quiser baixar o manual de consenso, tá? Sobre dimensionamento de sistemas wetlands construídos entre pesquisadores e praticantes. Lá tem uma orientação que é mais ou menos um padrão, né? Uma orientação que vem aí das principais referências na área de wetlands construídos. Foi compilado pelo professor Marcos von Sperling e professor Pablo Cesarino. Tá? Então, acho que é importante todo mundo que tiver interesse em estudar mais sobre essa tecnologia mergulhar, né, na temática com o devido critério, né? Assim, eu acho que o pessoal acha que realmente, assim, é um buraco escavado no chão sem engenharia por trás. Então, e aí não dá. Aí não dá. Ô, André, aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa abertura aí de mercado, qual que foi, assim, o que foi mais difícil, sabe? Em termos de mito, o que você achou que pegou mais ali? Claudete, o mais difícil que a gente passou por enquanto é mostrar para as pessoas. Não sei se é difícil, né? É uma questão que a gente tem que ter muito discernimento. Essa parte da contabilidade, do cálculo, do CAPEX, do OPEX e do valor presente líquido dos investimentos, sabe? Porque não é difícil explicar para as pessoas
que o wetlands construídos é uma tecnologia das mais sustentáveis que tem, se não a mais sustentável. Tá? Isso não é difícil explicar. Também não é difícil explicar para as pessoas que as vantagens operacionais são várias, que vai simplificar as rotinas e uma série de outras coisas. Também não é difícil. Né? Mostrar para a pessoa que é bonito, que pode ficar bacana, que vai integrar com a paisagem, é mais fácil ainda. Sim. Mas é difícil a gente conversar com a turma que faz conta. Né? Quem toma decisão é quem faz conta. Né? E a conta, beleza, você pode ter o sistema mais lindo de todos, mais ambiental, mais bacana, mais legal de todos, mas se a conta não fechar, amigo, nós não vamos fazer negócio. Então esse é um desafio. E o que a gente tem feito aqui? A gente se lançou ao desafio de computar, fazer uma grande pesquisa, né? E computar os custos de implantação de várias tecnologias de tratamento de esgotos para as faixas populacionais que a gente atende, pequenas faixas populacionais, tá? E os custos de operação dessas mesmas tecnologias e comparar com os dos wetlands. Então a gente sempre, quando a gente vai tomar decisão junto com o cliente, a gente faz um estudo de viabilidade financeira, que a gente pega o arranjo wetlands construídos e compara ele com um outro arranjo concorrente. Seja lodo desativado, seja anaeróbio, seja alguma outra coisa. A gente faz essa comparação. E aí a gente mostra no valor total, em VPL, valor presente líquido, qual é o valor dos investimentos. Tem casos em que o wetlands empata. Tem casos em que o wetlands ganha disparado em relação à economia. É um valor de investimento total menor por causa da gestão de lodos. Tá? E a gente também fez esse mesmo esforço para computar o custo da gestão de lodo exclusivamente, para comparar as unidades de gerenciamento de lodo, as UGL Wetlands, com leito de secagem, bag, centrífuga, aterro sanitário, disposição controlada no solo, secagem solar, tudo isso. Então, assim, nós temos os números e a gente consegue mostrar para a pessoa o seguinte, olha, se você for investir em centrífuga, mais secagem solar, mais disposição em aterro sanitário, o TOTEX é esse. Se você for usar o UGL Wetlands mais disposição em solo, o TOTEX é esse. Então você decide. Mais caro, mais barato. Em TOTEX, pode ser que o CAPEX, que é o custo de investimento, fique mais caro dos wetlands. Mas o OPEX é mais baixo. Então, esse raciocínio, tá? E mostrar para as pessoas que orçamento de implantação não é fácil, não existe orçamento de obra sem projeto, tá? Essa cultura, ela é difícil de mostrar para as pessoas, porque ela exige interesse da pessoa em te escutar, né? Tempo, a pessoa tem que estar disponível a tempo, e tem uma curva de aprendizado, para a gente poder chegar no final da conversa e a pessoa falar, ah, gostei, então me manda uma proposta para um projeto executivo, sabe? E isso é um caminho que ele exige uma certa serenidade, um certo discernimento na análise, porque se a pessoa quer uma solução pronta, uma solução que eu vou tirar da prateleira e entregar para ele, mandar um motoboy levar, um caminhão Munk levar, um delivery, aí é difícil. Porque essas soluções prontas, elas muitas vezes, elas não têm a contabilidade delas fechada. E muitas vezes as pessoas apresentam esses custos como se fossem contabilidades fechadas. Então, por exemplo, custo de ET compacta. A pessoa fala o custo da ET compacta, mas ela bota um asterisco pequenininho lá no final da proposta. Não incluso obra civil. Então não é o custo total. Se você não apresentou quanto que você consome de energia elétrica, quanto que você gasta com gestão de lodo, quanto que gera de lodo, não é o custo total. E essa falta de entendimento do saneamento como um todo, global, né, líquido, sólido, gás, operações unitárias, parâmetros, né, diferentes processos, diferentes tipos de lodo, isso exige estudo, né, exige tempo.
Então, o nosso empenho, e tem sido muito prazeroso, muito desafiador, muito interessante, vem sendo esse, né, em abrir, né, iluminar essa visão e tomar a decisão com o cliente que é a melhor para o cliente, não para nós. Porque tem casos em que os wetlands não são boa opção. E nós somos o primeiro a falar. Porque eu prefiro continuar com um amigo do que vender um sistema para o cara que não vai dar certo, que vai ser um prejuízo para ele. Eu prefiro ter aquela pessoa como um amigo, e depois vem aqui, a gente toma um cafezinho, eu vou lá, né? E daí a gente conversa depois, faz um outro projeto. Mas esse tratamento ele é muito delicado, sabe? A gente tem que, se não for dar certo, eu quero ser o primeiro a falar, para não colocar a tecnologia em risco. Então, primeiro a gente está zelando pelo cliente e pela tecnologia, senão a gente estraga o mercado. Entende? Ah, certo. Ô, André, o Leonardo fez aqui, primeiro te parabenizou, né? Pela Obrigado, Leonardo. palestra, pela boa oratória, como sempre, né? Assim diz ele. E ele fez 3 perguntas. Então, eu vou ler uma de cada vez, e aí você vai respondendo, tá? Por favor. A primeira ele fala, poderia abordar um pouco mais sobre o uso secundário das plantas, em especial para silagem e geração de energia? Então vamos mais expedito nessas respostas, por causa do nosso tempo, né? Sim. Bom, para silagem, a gente tem que entender qual capim nós vamos plantar, né? Qual que é o destino dessa silagem, para que tipo de animal, e aí nós vamos interagir com as ciências agronômicas aí, né? E veterinária, eventualmente. Né? Então, eu acho que o caminho é esse. Aí temos que fazer os cortes, né? Cada capim vai ter uma frequência de corte, depende da região, né? E o método de silagem é um método tradicional, né? E a quantidade de biomassa que aquele sistema vai produzir está relacionado com a área do sistema. Bom, então é basicamente isso. Ok. A segunda, ele fala, tem conhecimento sobre o uso de macrófitas de wetlands construídos na contabilização de fixação de carbono no âmbito de créditos de carbono? Legal, essa é uma pergunta muito bacana. Né? Agora, eu não me aprofundei ainda muito nisso, apesar de estar na minha lista de tarefas. Né? A gente até soltou um artigo recente, quem quiser ir lá no nosso blog, wetlands.com.br, e olhar o blog, nós mostramos lá qual é a economia de carbono, de crédito, de emissões que os wetlands trazem. E vai sair mais artigos sobre isso lá no nosso blog em breve. Mas isso é comparado com sistemas anaeróbios. Tá? Se você, em vez de colocar uma ET-WASB ou fossa séptica mais filtro anaeróbio, colocar o wetlands. Qual que é o impacto disso em termos de emissões de carbono? Tá? Então isso está escrito lá. Com relação à vegetação sequestrando carbono, é óbvio que existe, porque o capim está crescendo em função da fotossíntese, puxando gás carbono da atmosfera. Mas eu acredito que o sequestro propriamente dito de carbono, nesse tipo de vegetação, não é grandes coisas. Né? O grande negócio é você ter uma tora de madeira e deixar ela viva, em pé. E aí o carbono está lá, preso, naquela tora, crescendo. Está ali, quietinho. O capim não. O capim é uma planta igual soja. Né? Porque se fosse assim, vamos fazer um paralelo, né? Se fosse assim, o nosso setor de agronegócio estava sequestrando carbono à vera aí. E não está. Né? Porque a soja, ela fixa carbono, você corta ela, vira uma palha, e aí você manda a soja para a atmosfera. Só que no lugar ali você tinha uma tora de madeira com 1000 anos. Né? Com carbono sequestrado em 1000 anos. Então, assim, não é assim, uma absorção muito grande, não. Até porque o ciclo de vida da vegetação é curto. Então, você vai queimar aquilo, o gado vai comer, aquilo vai virar composto orgânico. Então, o ciclo do carbono dentro dessa vegetação é muito rápido. Né? Eu prefiro computar esse crédito de carbono na alternativa, né? Na troca. Né? Em vez de você colocar um anaeróbio, que não dá para queimar o gás, os pequenininhos, por exemplo, não dá para queimar o gás, você coloca o wetlands. Aí você não emite metano. Aí é massa. Mas não emite porque é um processo aeróbio. Não porque tem planta. De novo, desmistificando planta.
Beleza, gente? E a terceira pergunta aqui do Leonardo é sobre comatação. Ele pede para você citar algumas maneiras de remediação nos casos de comatação no leito filtrante. Sim. E que se você considera a aplicação de micro-organismos específicos uma boa solução para isso. A melhor solução para colmatação, Leonardo, é não deixar colmatar. Né? Uma vez colmatado é pepino. Convido aí quem quiser estudar a respeito, lê a tese do professor Matheus de Matos, filho do professor Antônio Matos, e do meu sócio Gabriel Vasconcelos, que trabalhou com descolmatação de wetlands horizontais. E temos que discernir também colmatação em wetlands horizontais, colmatação em wetlands verticais e qual é o tipo do meio suporte que está composto ali. Se a gente estiver falando das boas práticas, sistemas clássicos, projetados conforme os critérios de engenharia adequados, os verticais não vão colmatar, porque nós temos o rodízio de alimentação, e se não tiver o rodízio, vai colmatar, o problema é esse. Então o segredo, se é que tem, é rodízio de alimentação e respeito às taxas de carregamento, tá? Se for horizontal, é a gente trabalhar com um efluente clarificado. Não pode ser um efluente que tenha muito sólido suspenso, porque senão ele vai entupir o meio suporte. Por exemplo, efluente de WASB. O WASB está sempre gorgolejando a manta de lodo dele junto com o efluente final. Uma dessas, um pico hidráulico que sai uma quantidade maior de lodo, em um mês, por exemplo, você pode colmatar a primeira etapa, o sistema inteiro, se for um horizontal. Né? Então, eu abordo colmatação assim. Tem muito assunto sobre isso, sabe, Leonardo? Então, eu vou ser mais sucinto aqui. Ok. Várias pessoas aqui estão te parabenizando, o Eduardo, o Guilherme, a Maria Helena. O Renato fez um comentário, né? Falou que gostou muito e vai buscar mais informações sobre o assunto, né? Legal. Ele fala que são metodologias e sistemas que podem ser trabalhados de maneira simultânea para a redução do CAPEX e OPEX. E está agradecendo aqui a oportunidade. Opa! O Guilherme fez mais uma pergunta aqui, né? Ele fala que gostou demais também das referências à economia agrícola circular e perguntou se você pode nos passar algumas referências e exemplos desse tipo no Brasil ou no exterior. Pois é, aí a gente vai gastar bastante tempo, né? Eu recomendo vocês acessarem nosso site, né, nosso blog. Nós temos um curso online sobre wetlands construídos. Em breve nós vamos abrir uma turma, tá, sobre as estações de tratamento de esgotos por wetlands construídos. Sugiro dar um Google também, né? Treatment wetlands, constructed wetlands, wetlands construídos, imagens. Vai aparecer uma infinidade de coisas. Tem um livro da IWA que é gratuito, escrito inclusive por vários pesquisadores, incluindo o professor Marcos von Sperling, que é o volume 7 da série do DESA em inglês, sobre wetlands construídos. Lá tem cases internacionais. Saiu recentemente um livro sobre soluções baseadas na natureza, da IWA, tá? Nature-Based Solutions. Tem assim, 300 páginas só de wetlands construídos, de cases internacionais. Então eu vou dar as fontes, tá? Porque se eu começar a falar aqui, nós vamos um mês inteiro falando, é muita, muita referência. Bom, pegando a sequência aqui, tem uma pergunta do Eduardo Belo, né? André, tens alguma referência com relação à carga de óleos e graxas, limite para aplicação em wetlands verticais? O que achas de utilizar esse parâmetro para dimensionamento de determinados efluentes industriais? Eu acho que tem sim, Eduardo, mas eu conheço essa limitação para lodo, sabe? Que é um artigo do Steen Nielsen. Depois a gente pode trocar aí figurinha nos nossos... o Eduardo, até agradeço aí a presença do Eduardo, acho que ele já teve que sair, mas obrigado, a gente faz parte do Guilherme também, né? Acho que tem outras pessoas que fazem parte, estão aqui no nosso evento, que participam lá do grupo Wetlands Brasil, né? O grupo de WhatsApp, né? Então a gente pode... Depois a gente pode trocar mais informações sobre isso, mas eu acho importante, sabe, Eduardo e colegas, porque os óleos e graxas, eu gosto de brincar com comida, né? Então é como se você passasse manteiga numa torrada, né? E aí a água vem em cima.
a água não entra no pão. A manteiga não deixa ele descer. Então, se o efluente tem muita gordura, é complicado. Então, a gente tem que ter os tanques de flotação de gordura, seja um flotador mesmo, por ar dissolvido, ou própria caixa de separação de água e óleo, caixa separadora de gordura, né? Que seja isso, por tempo de ascensão ali da manta de gordura, né? Mas é importantíssimo. Eu não acho que tenha isso, pelo menos dos franceses, dos sistemas franceses, eu acredito que não tenha esse critério, não, de óleos e graxas. Até porque os valores de óleos e graxas em efluentes sanitários comuns, bom, quando você tem a caixa de gordura, ele fica preso na gordura, né, na caixa de gordura. Quando você não tem, isso pode flotar na elevatória, vai sendo alimentado aos pouquinhos, não é nada em excesso. No caso dos efluentes industriais, nós temos que ter um grande cuidado, né? A Claudete já colocou isso, por exemplo. Então, eu só deixo assim que eu acho que é um elemento importante, mas eu não tenho conhecimento assim, de um número específico, não, sabe? O Gilson traz aqui agora uma pergunta também muito interessante, né? Primeiro, ele te parabeniza, né, pela apresentação e pergunta se o lodo removido ele pode ser utilizado na agricultura, mas a unidade geradora precisa de uma homologação junto ao Ministério, junto ao MAPA? Não necessariamente junto ao MAPA, Gilson, mas isso precisa passar por um processo de licenciamento, né? Aí depois a gente pode trocar a figurinha também sobre como é que se dá esse processo de licenciamento, né? Lendo lá a CONAMA 498 de 2020, que dá as diretrizes, é a atual 375, né? Sim. 375 foi atualizado. E dentro daquele conceito das unidades de gerenciamento de lodo, né? As UGL. O GL é um termo preconizado pela legislação, né? E já consagrado, né? Então, as UGL wetlands não deixam de ser uma UGL. Por isso elas se chamam UGL. Só que elas usam wetlands construídos, em vez de utilizar estabilização alcalina prolongada, compostagens, outras coisas, né? O Marcos aqui pergunta se há algum problema em fazer silagem com capim oriundo de wetlands que tratam resíduos industriais. No meu ponto de vista, não tem. É claro que, como tudo, né, tem que ser controlado, monitorado, até para a gente avaliar o evento, controlar, né? Isso é um risco potencial. Mas eu acredito que, no caso, depende do efluente industrial também, né? Se for efluente de curtume, que tem metal pesado e tudo, aí eu acho que não. Agora, se for um efluente orgânico, puramente orgânico, laticínio, aí é iogurte, né? Não é metal pesado, então eu vejo problema não. Tá certo. O Guilherme aqui, ele ressalta sobre a pergunta anterior dele sobre os aguapés, né? Ele falou, e André, a pergunta sobre os aguapés e plantas flutuantes diz respeito apenas à possibilidade do uso para fins de alimentação animal. Você pode comentar sobre isso como alternativa ao uso de capinhos? Tem alguma experiência de seu conhecimento a esse respeito? Ô, Guilherme, não. Eu não conheço muito sobre isso, não. Eu teria que buscar no internet também, né? Pesquisar sobre isso. Sobre aguapé, não. O Leandro aqui, ele quer saber sobre a eficiência de remoção de nitrogênio para tratamento no tratamento de esgoto bruto. Acho que nitrogênio total, não sei. Deixa eu consultar aqui, porque números assim eu acabo não guardando muito de cabeça, não. Mas deixa eu achar aqui um slide que já está na mão e a gente vai falar esse número. Quer ver? Ó? Considerando um efluente bruto, municipal, após tratamento preliminar, passando pela primeira bateria de wetlands verticais, tá? 3 leitos em paralelo, o esgoto bruto entrou, saiu. Nós temos uma eficiência de remoção de NTK da ordem de 68%, de amônio também, e de nitrogênio total da ordem de 42%. Por quê? Porque esse sistema ele não desnitrifica, né? Ele vai nitrificar, ele vai converter amônio em nitrato. Para você desnitrificar, teria que ter um sistema anóxico
na sequência, que seria um wetlands horizontal, por exemplo, né? Mas aí varia muito com relação a outras coisas, né? Não dá para cravar uma eficiência de remoção, não. Mas nessa configuração clássica, tratando esgoto bruto, como você colocou, nós podemos falar ali entre 60% e 70% de eficiência de remoção. Beleza? Considerando o efluente sanitário municipal clássico. Sim. A Maria Helena, ela pediu aqui, se possível, para poder enviar, né? Parabenizou você primeiramente. Esses 3 livros aí, acho que foi o do Jordão em Pessoa, do Von Sperling, e o terceiro, que eu não conheço ainda, inclusive. Né? Tá. Essa bibliografia para o e-mail dela. Ah, com certeza. Tá Maria Helena mora aqui em Belo Horizonte, então eu até convido a Maria Helena a vir aqui no escritório. Tá aqui, ó. Olha que maravilha! Nossa amiga Maria Helena, mas a gente pode falar assim, né? São esses os 2 clássicos aqui, né? Sim. Exato. O Júnior César parabeniza também você pela brilhante palestra, ele precisou sair, o Fábio, o Alcides, e eu também estou me autoconvidando, tá, André, para poder conhecer. Claro, todo mundo, que nós ficamos até nosso site tem um endereço, hein? Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, minha irmã Horizonte, então acho que dá para matar 2 coelhos na cajadada só. É só chegar e tocar a campainha aqui que a gente atende. Tá certo. Olha, o chat aqui encerrou as perguntas. A Claudete quer falar mais alguma coisa? Quer alguma pergunta, Claudete? Não, o André, de repente, se você puder deixar o link, né, do site da empresa de vocês e o e-mail também, se alguém quiser entrar em contato. Não sei se você quer. Eu acho que, de repente, facilita, né? Claro. Então, o nosso link do site está aí no chat já. E meu e-mail está aqui, ó, andré.barreto@wetlands.com.br. Caso alguém tenha dúvidas, né? Pode enviar aí para o André. Isso. Né? Certo? Fernanda e André, vocês querem fazer suas considerações finais antes da gente finalizar aqui? Bom, eu gostaria muito, assim, de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui presente, assim, com pessoas tão renomadas, né, tão conhecedoras do assunto. Para mim foi muito bom dar um up aí no conhecimento aí, né, dessa parte, principalmente não teórica, né, Claudete, né, a parte mais empresarial, que às vezes peca para a gente um pouco, assim, na graduação. Para mim foi muito bom. Nossa, gostei demais, foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecê-la pelo convite, agradecer o André também pela palestra e a todos que estão aqui presentes, prestigiando esse evento. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Ô, Fernanda e Claudete, eu também agradeço imensamente pela oportunidade. Foi um ótimo bate-papo. Para mim foi muito prazeroso. Que bom que ele ficou gravado, porque foi muito rico, né? Sim. Acho que as perguntas foram legais, a gente interagiu aqui bem, foi muito bacana. E eu fico à disposição para conversar mais com vocês, em outros fóruns também. Beleza? Muito obrigado. Obrigada, André. Muitos elogios no chat. Opa, e parabéns. Obrigado aí, parabéns pessoal. Pela apresentação. Obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento conosco. Foi muito bom. Valeu. Muito eu que agradeço. Fernanda, mais uma vez, nossa, muito obrigada também. Fez toda a diferença no nosso bate-papo. Oxe! André e Fernanda, estamos de portas abertas para futuras parcerias e momento como esse, tá? Espero que isso se concretize. Com certeza. E em nome da IPAMIG LCT, agradecemos a presença de todos e aguardamos sua presença no próximo bate-papo, que acontecerá no dia 19 de novembro, de 10 às 12 horas, e o tema será licenciamento ambiental na indústria de laticínios, o que todo gestor que atua no setor precisa saber. Não percam. A todos, muito obrigada. Tenham um excelente final de semana. Obrigada, Falou. pessoal. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada.